Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juarez Souza, idealizador do projeto Personal Pharma. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tosse seca, as medicações que são utilizadas, ações terapêuticas e os efeitos dos MIPs sobre a tosse seca. Valeu, assista lá o vídeo. Lá, como eu disse anteriormente, a gente vai falar um pouco sobre tosse seca hoje. Então nós vamos explicar um pouquinho sobre o mecanismo da tosse seca e também sobre o tratamento que a gente pode utilizar, falando um pouco da melhor terapêutica para controlar essa tosse seca. Então, o programa Personal Pharma e o vídeo sobre tosse seca. Vamos explicar um pouquinho através de uma situação clínica. Então, hoje a gente vai utilizar um mecanismo diferente para a gente explicar o processo que acontece na tosse seca. Vamos colocar um caso clínico aqui para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Paciente do sexo feminino, 36 anos, moradora da zona rural, relata apresentar tosse sem secreção, com irritação na garganta. Então, o quadro clínico já mostra uma tosse sem secreção e um quadro de irritação na garganta também, bem característico do processo de tosse seca, né? O quadro piora à noite, está relacionado à temperatura do ambiente, à redução dessa temperatura do próprio ar. Isso faz com que você tenha uma diminuição, um estímulo maior para que ocorra essa tosse seca. E logo ao deitar, né? Então isso acaba piorando o quadro clínico dela. A tosse começou há 4 dias, que é um ponto importante também. Vocês vão ver que se ela tivesse um tempo maior de tosse, esse processo tem que ser encaminhado para avaliação clínica de um profissional médico, para ver qual é o problema que ela realmente tem. E vem aumentando de intensidade, né? A irritação piora, essa tosse seca vem aumentando. O paciente não relata apresentar febre nem dor de cabeça. Reclama que a tosse não deixa ela dormir, não consegue dormir direito e precisa resolver o problema. E aí? Primeiro vamos colocar aqui quais são as perguntas que eu devo fazer para essa paciente para avaliar clinicamente se é possível a gente utilizar alguma terapêutica, um MIP, para tratar essa tosse seca que ela está apresentando. Eu vou colocar 7 perguntas para você fazer para essa paciente. Primeiro, claro, se ela está gestante, né? É sempre bom saber disso, porque se ela estiver grávida, não dá para utilizar praticamente nenhuma medicação pelo risco que pode causar de teratogênese, de algum tipo de lesão para o bebê. Então, se estiver grávida, encaminha para o médico, vai lá para ele avaliar clinicamente e ver o que está acontecendo. Se a paciente apresenta algum outro sintoma que indica irritação brônquica ou irritação da garganta, então se ela tem dor, se ela tem vermelhidão dessa área, se ela apresenta alguma outra característica que está indicando uma irritação brônquica ou irritação da garganta, que não pode ser simplesmente uma tosse seca, pode estar relacionada a outros processos alérgicos mais severos ou a outras irritações mais agressivas. Se a tosse persiste por mais de uma semana, então se ela falar, olha, eu já estou com tosse há 2 semanas, já faz 10, 15 dias que eu estou sentindo isso, ou se ela é recorrente, encaminha para o médico para ele fazer uma avaliação clínica, que pode ter uma complicação mais grave por trás disso. Se a paciente é fumante, ou se está relacionado a algum tipo de lesão pulmonar, paciente asmático ou paciente que utiliza o cigarro, então isso pode estar relacionado a esse processo e pode ser uma irritação mais severa e não uma simples tosse seca. Se ela apresentou febre, dor de cabeça persistente, também é uma característica perigosa, demonstra que tem um quadro clínico de infecção, isso pode ser um quadro clínico mais grave e aí precisa realmente de uma avaliação clínica do médico. E se ela está tomando algum medicamento, né? Principalmente aí uma relação com o captopril, com alguma substância que estimula e causa irritação brônquica e causa tosse. No caso especificamente, os inibidores da ECA podem ser um dos responsáveis por causar essa tosse seca persistente aí, relacionado à utilização deles. Qual o tipo de tosse? Isso já foi colocado até no quadro clínico anterior, né? Mas a gente precisa sempre reforçar que, dependendo da tosse, pode ser mascarado os sintomas caso você use um antitussígeno e ela pode ter uma lesão grave, alguma situação mais severa e, consequentemente, se eu mascarar os sintomas com antitussígeno, isso pode piorar o quadro clínico da paciente. Então, é sempre perguntar, por exemplo, se essa tosse é uma tosse realmente carregada ou se é uma tosse seca, quais características que ela tem, se tem algum tipo de secreção, se tem catarro, se essa secreção tem alguma coloração. Isso pode demonstrar um quadro clínico infeccioso. E quando eu uso antitussígeno, por exemplo, numa situação dessa, eu posso piorar o quadro clínico porque a tosse ela ajuda a expelir
muitas vezes esse muco expelir essa substância do pulmão. Então, sempre tomar cuidado. Mas o nosso caso é um caso clínico de tosse seca. Especificamente, a gente tem que lembrar que a tosse pode estar relacionada a infecções bacterianas, por exemplo, pneumonia, tuberculose, então tosses persistentes, mais severas, associadas à febre, diminuição do apetite e outras alterações podem mostrar casos clínicos mais graves. Infecções virais, por exemplo, resfriado e o próprio sarampo também, mas normalmente associado com outros casos clínicos, com um quadro clínico normalmente de febre, no caso do sarampo, algumas outras alterações específicas da doença. Então isso também pode demonstrar que realmente não é uma simples tosse seca, mas é uma lesão mais grave. Exposição aos alérgenos, normalmente irritantes, pólen, a própria fumaça do cigarro, isso pode levar a essas alterações. Mudanças de estação, da temperatura, então, por exemplo, quando entra no período do outono, quando tem a modificação para o período do inverno, então isso pode causar algumas modificações de temperatura do ambiente, causando irritação e levando a essas alterações. E outras patologias respiratórias, gastrointestinais, por exemplo, refluxo gastroesofágico pode apresentar essas características, então a gente precisa entender também quando essa paciente está apresentando essa tosse, se tem alguma relação com essa alimentação e se ela demonstra algum sintoma de refluxo também, como outros efeitos como azia, lesão da mucosa gastroesofágica. Consequentemente, esse paciente vai relatar que ela sente essas alterações. Isso pode estar relacionado a uma irritação e, consequentemente, não é um quadro clínico só de tosse seca. Asma também, mas normalmente o paciente já tem um quadro clínico de asma e isso piora, né? Causando irritações de tosse, broncoespasmo, já é um quadro clínico mais severo e precisa de um tratamento mais específico. Doença pulmonar obstrutiva crônica, muito relacionada ao cigarro, né? Então, o paciente que é fumante com frequência, tem lesão pulmonar e isso pode agravar. Então, algumas situações de tosse podem estar relacionadas a esse quadro clínico e também um quadro clínico um pouco mais severo que não vai resolver simplesmente com um xarope relacionado ao antitussígeno. E o uso de medicamentos, como a gente citou anteriormente, principalmente os inibidores da ECA, né, que são captopril e nalapril, que são específicos para fazer esse processo e consequentemente aumentam bradicinina, e aumentando bradicinina eu posso causar essa irritação e posso causar tosse. Nesse caso especificamente, o antitussígeno não vai ter uma eficácia muito boa e a recomendação é fazer uma troca, uma modificação da droga e consequentemente tirar o inibidor da ECA, utilizar um BRAS, bloqueador de receptor de angiotensina, a família da losartana, candesartana, que tem uma eficácia semelhante sem causar esse efeito colateral. Vamos lá, o que eu vou usar? Vou usar um antitussígeno, um expectorante, um mucolítico. Qual é a droga interessante para tratar esse quadro clínico de tosse seca? Já que a gente identificou que é uma tosse seca, sem outras complicações, uma paciente que pode receber uma prescrição farmacêutica, uma orientação quanto ao uso da medicação e o uso de um medicamento específico para melhorar esse quadro clínico. Antitussígeno, expectorante, mucolítico. Eu vou colocar uma lista de medicamentos para vocês aqui. Dentre eles, as opções terapêuticas que a gente tem: cetilcisteína, ambroxol, bromexina, carbocisteína, clobutinol, cloperastina, difenidramina, dropizina, guanifizina e iodeto de potássio. Claro, alguns deles são expectorantes ou mucolíticos e alguns são drogas antitussígenas especificamente. Então vamos elencar só as antitussígenas. Então a gente restringe as opções aqui: a droprizina, a difenidramina, a cloperastina e ao clobutinol. São essas drogas que a gente tem como antitussígena especificamente, que tem uma ação antihistamínica também. Então são as opções terapêuticas que a gente pode empregar nessa paciente. Dentre essas opções terapêuticas, nós temos 4 substâncias aqui. Qual seria mais interessante para reduzir essa tosse seca? Então eu vou elencar uma especificamente para fazer o tratamento dessa paciente, que é a cloperastina, né? O nome comercial é o Sequi, uma droga bastante antiga já, bastante utilizada. E por que a gente escolheu ela para fazer o tratamento dessa paciente especificamente? Então a cloperastina é um agente antitussígeno que tem 2 efeitos principais: uma ação central e uma ação periférica. Então essa é uma vantagem, né? Ela não é simplesmente um bloqueador da tosse, ela não causa uma inibição do sistema da tosse, mas ela faz com que você tenha uma ação antitussígena central, reduzindo bastante o reflexo de tosse,
E perifericamente ela reduz um pouco o edema da mucosa, a irritação local, faz um relaxamento na musculatura brônquica e tem uma ação anti-irritante. Consequentemente, essa melhora clínica é muito boa com a utilização desse tipo de fármaco. Tem uma melhora de ação central, bloqueando o processo da tosse, esse reflexo da tosse seca. Isso já vai aliviar rapidamente os sintomas da paciente. E também uma ação periférica, diminuindo o edema da mucosa, as lesões e irritação dessa mucosa, uma ação relaxante muscular dessa musculatura brônquica, né? E fazendo com que a gente tenha também uma ação anti-irritante desse tecido, melhorando todo o quadro clínico de tosse da paciente. O que mais que a gente pode fazer para ajudar essa paciente? Nós já vimos que ela tem tosse seca, que a gente consegue utilizar o Sequi para fazer uma melhora clínica dela, mas eu tenho algumas recomendações não farmacológicas. Entre elas, a gente tem a hidratação com ingestão de água, né? Bastante água, os pulmões ajuda na redução da irritação, na melhora clínica da paciente, então é uma recomendação básica, clássica. A hidratação da paciente é sempre muito importante. A ingestão de bebidas quentes pode auxiliar, é um agente suavizante, então ela pode utilizar algum tipo de chá, que pode melhorar o quadro clínico dela, pode fazer com que você tenha diminuição dessa irritação, isso ameniza os sintomas, suaviza, melhora para que ela consiga dormir com mais tranquilidade. Fazer o uso de mel pode ser uma recomendação também, ele promove um revestimento da mucosa irritada, aliviando a irritação brônquica ali e, consequentemente, melhorando essa tosse seca. Então, 3 recomendações básicas, 3 dicas importantes aí para ajudar no tratamento da nossa paciente. Nós vamos utilizar o xarope para tosse e vamos utilizar essa recomendação aqui, ó, hidratação, uso de bebidas quentes que podem aliviar e fazer o uso do mel também, que pode melhorar e fazer com que você tenha uma diminuição dessa irritação e, consequentemente, melhorar o quadro clínico de tosse seca. Esse é o vídeo de hoje. Acompanhe a gente nas redes sociais, entre em contato com a gente, podem fazer perguntas, outras sugestões de vídeos, a gente está à disposição de vocês. Obrigado por estar acompanhando os nossos vídeos no canal. Valeu, até mais!